Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único em nossas vidas. E no episódio de hoje, eu tenho uma satisfação imensa e uma responsabilidade imensa de entrevistar esse cara fantástico, esse cara que deu a volta aí por cima na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E é um grande amigo no qual eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito muito grande por ele, e que fez parte aí e faz parte da minha jornada de profissão, tanto nas aulas que eu pude compartilhar com ele, quanto nas profissões, nos jobs, né, nos trabalhos, a gente poder trabalhar junto, né, um indicar o outro, fazer trabalho junto, etc. É o meu amigo Felipe Moraes, esse é o cara, é o ruivo mais lindo que tem aqui da Palhoça. Da Palhoça City. E aí, Filipão? E aí, como é que Thiagão? você tá, irmão? Boa, obrigado pelo convite. Obrigado por você ter, né? Eu sei que tu és um cara aí de muita agenda, muita correria aí, mas tirar esse tempo e tá com a gente aí fiquei bem feliz, cara. Não, obrigado pelo convite aí, por ter vindo. Satisfação tá no teu podcast aí, é um projeto que tu falava bastante, queria fazer, bastante tempo já. E fico bastante feliz aí por ver tu tirando do papel esses projetos teus aí, essa nova fase tua. E, cara, muito, muito feliz. Obrigadão pelo convite. Cara, que isso. Prazer é todo meu. E esse é um podcast da fotografia exponencial, na qual a gente vai compartilhar informação, trazer convidados, trazer amigos, trazer pessoas técnicas, tanto da área da fotografia quanto fora, mas tudo para fazer com que você cresça em conhecimento, que você tenha mais experiências com o nosso trabalho aqui e a gente possa compartilhar com o intuito de ver sempre o nosso mercado da fotografia crescer, evoluir e se capacitar cada vez mais. Tá certo? E eu já vou, né? A produção aqui já preparou umas perguntas aqui. Vamos ver se o Felipe vai, né? Bora. Umas perguntas aqui, mas antes de qualquer coisa, Filipão, eu quero que tu te apresente, né, fale um pouquinho da tua história como pessoa, né, o tempo que tu tem de profissão, como é que foi, como que, né, tu veio para fotografia e, né, tu é natural de... Sou de Curitiba. De Curitiba, né? Vivi boa parte da minha vida em Araucária, na verdade, que é do lado de Curitiba, mas uma região metropolitana, então fazia tudo em Curitiba praticamente. Bom, meu nome é Felipe Moraes, trabalho com fotografia há mais ou menos 4 anos, né? Totalmente dedicado à fotografia há 2 anos. E a fotografia, na verdade, ela não era meu plano A de vida, vamos dizer assim. Assim como que eu acho que a maioria dos fotógrafos, né, descobrem na fotografia um pouquinho tarde, né? Então, eu, na verdade, de formação mesmo, aí umas coisas novas aí. De formação, na verdade, eu sou professor de História. Olha aí, cara, contando segredo, revelando segredo. Me formei em História na PUC de Curitiba lá em 2012. E dei aula um tempo lá em Araucária, na cidade que eu morava. Dei aula mais ou menos um ano e pouquinho. Só que nessa época, quando eu me formei, eu tive um gap ali de uns 6 meses, mais ou menos, que eu fiquei meio desesperado, sem emprego. Voltei a trabalhar numa empresa que eu já tinha trabalhado no passado, e uma empresa que trabalhava com terceirização de serviço, de mão de obra. E ali trabalhei, na verdade, de 2013 até 2021, na verdade. Mas até então, nesse período todo, tu não teve um contato com a fotografia, assim? Na verdade, eu tive contato com fotografia na infância. Na infância. Eu tive um contato pequeno, assim, meus pais me davam aquelas câmeras da Kodak antigas, sabe? Que era com filme e tal, só que eles davam pra mim sem o filme, porque o filme era caro, né? Claro, né? Então eu não ia gastar dinheiro com o filme pra criança fotografar. Então eu tive contato ali, eu sempre gostei muito de fotografia, muito de arte, né? Até por ter estudado história, se formado em história, tive um contato muito forte com a arte desde sempre, assim. E sempre gostei de fotografia, sempre admirava bastante o trabalho dos fotógrafos, já acompanhava alguns fotógrafos na época lá, Sebastião Salgado, alguns caras ali que eu já acompanhava o trabalho deles. Mas assim, acompanhava só admirando a arte deles. Nunca pensei em ser fotógrafo nessa época, né? Trabalhei nessa empresa ali por mais ou menos 8 anos e meio. E na verdade essa empresa que me deu boa parte da base que eu tenho hoje na fotografia. Eu digo na parte de lidar com pessoas, principalmente. Resolver perrengue, que é o que a gente resolve o tempo todo na fotografia também.
resolver BO, assim. Trabalhei com gestão de pessoas, gestão de equipes, então tinha uma época ali que eu tinha na minha hierarquia mais de 300 pessoas, então tinha que resolver problema o tempo todo. Mas foi um mercado assim que me saturou, sabe? Eu tive um crescimento bem grande, eu estava com uma carreira em andamento, assim, quando eu chutei tudo pro ar e falei, cara, chega, sabe? Chega porque eu vou infartar. Um AVC é certo, até os 40 anos eu vou ter um AVC, eu vou ter um infarto, alguma coisa vai ter. Porque era muita pressão, era muita cobrança, muita né? pressão, muita cobrança, e isso era e a minha vida pessoal, a minha saúde era um preço que eu teria que pagar para crescer nessa área, para continuar nessa área trabalhando. Então eu já estava assim, tava cansado já, assim, mentalmente cansado. Tive quase um burnout de 2019, 2020. Cheguei a ir para psicólogo. Nessa época eu não cheguei a tomar medicação, mas me obriguei a ter que ir para um psicólogo. Mas cheguei próximo, assim, de sim, não querer sair de casa, assim, para trabalhar. Chegar num mas momento... isso já era aqui... Já era aqui em Florianópolis. Tu já estava aqui em Floripa. Isso, eu mudei para cá em 2015, na época. Porque essa empresa, tu trabalhava lá em Curitiba e veio para cá, isso? Vim para cá, eu vim transferido para cá, na época eu me casei, eu me mudei para cá e essa empresa me transferiu. Em Curitiba era uma filial deles e me transferiram aqui para Florianópolis, que era a matriz. Então, isso foi em 2019. Eu me mudei para cá em 2015 e estava em crescimento na empresa. Assim, a coisa estava encaminhando. Estava encaminhando, assim, mas assim, a empresa não ia mudar. E eu não queria mais trabalhar com isso. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer, né? Eu sempre tive o sonho de empreender. Sempre tive, por mais que minha família não é uma família de empreendedores, né? Que tem uma família que todo mundo é empreendedor, todo mundo consegue... Sim. Tem um viés para aquilo, tem um viés empreendedor. Eu sempre quis ter um negócio, sempre quis trabalhar com algo que eu amasse, primeiro ponto que eu amasse. Dar aula nunca mais aconteceu para mim aqui, desde que eu me mudei para cá, eu nunca consegui dar aula aqui em Florianópolis, por vários motivos. E ser professor também não é fácil, né? Acho que tu sabe mais ou menos como que é. Ser professor também é complicado, mas eu gosto muito de dar aula. Quem sabe no futuro eu pense em trabalhar com isso, mas... E em 2019 ali, eu comecei a ter contato com fotografia através de pessoas que eu conheci que eram fotógrafos. Então, isso foi me dando vontade. Na época eu era casado com uma menina que também fazia alguns trabalhos com modelo, então acabou que foi me jogando para isso, até que um amigo meu na época, que era o Fábio Aranda, que ele é fotógrafo também, ele me ofereceu uma câmera dele. Era uma Canon 7D na época, um tanque de guerra que eu tinha. E ofereceu, eu fiquei meio assim de comprar, eu tava com dinheiro, eu falei, quer saber, eu vou comprar a câmera e quero uma aula. Ele foi lá, me deu uma aula na época e tal, e a câmera ficou guardada no meu guarda-roupa por uns 5 meses. Até que eu fui acompanhá-la num trabalho que ela ia fazer de uma escola de fotografia e conversei com os professores lá, eles me ofereceram, se tu quiser estudar com a gente aqui, te dou 40% de desconto, acho que era isso, 40, 30. E comecei a estudar fotografia ali. Então, foi o primeiro contato que eu tive. E logo que eu terminei o curso, já começou a aparecer alguns trabalhos, coisinha pequena, assim. Eu lembro que eu fotografei um show de uma banda, comecei a fazer alguns trabalhos bem esporádicos. Tive um contato com fotografia de esportes na época já fotografei algumas provas ali, mas foi bem no começo. Isso que eu ia te perguntar, porque nesse processo de aulas, né, que tu teve, de educação, a gente... né, se encontrou em alguma das cadeiras lá que tinha, se eu não me engano, acho que era fotografia de casamento, né? Eu acho que tu, na realidade, tu foi um aluno modelo. Isso que eu ia te falar. Eu fui modelo de uma aula que você deu de casamento nessa escola. E minha ex-mulher, na época, foi modelo também, porque eles precisavam de um casal. De um casal, né? De um casal que fosse um casal de verdade, né? Sim, e aí eu lembro que tu foi aluno, mas foi modelo nessa aula prática. Mas depois tu acabou entrando numa turma que eu estava também dando aula lá. Isso mesmo. E o que me chamou mais atenção, assim, que o Felipe sempre foi uma pessoa que perguntava das coisas, se colocava à disposição, né? E aquilo ali, tipo assim,
era o que salvava um pouco a turma, porque a turma até era um pouco participativa, era. Mas quem fazia a coisa acontecer, né? O Felipe sempre trazia ali alguns questionamentos e tal, porque dava para perceber que que assim, quando a gente tá no mercado, a gente olha para as pessoas, a gente começa a perceber o valor de cada pessoa, e isso não é querer desmerecer ninguém, né? Muito pelo contrário. Dar valor a quem realmente está buscando valor, está buscando certeza. Se valorizar. Uhum. E eu percebi que, o Felipe sempre fazia as perguntas assim mais pertinentes, perguntas que eram mais construtivas, para que até a gente pudesse ter um embasamento para a aula, para a coisa acontecer. E eu percebi assim, cara, esse menino aí, ele tem um diferencial. Uhum. Ele tá, parece que é o que a gente costuma falar nas fotos de casamento, a gente tá cavando a foto, né? Uhum. A gente tá procurando, buscando, até encontrar aquela foto que vai... Puta, essa é a foto do evento. É a foto que eu ganhei. E o Felipe era essa coisa, né? Tipo, cara, buscando informação, se importando, né? Uhum. Então deu para perceber que naquele período ali tu tavas começando a mergulhar também dentro de um segmento que seria o do esporte para um futuro logo em seguida, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar como é que como é que foi para ti essa transição, né? Como é que tu percebe essa transição de sair do CLT, né? E aí são duas coisas, né? Vamos por partes. Primeiro, dar um chute para cima e, mano, CLT nunca mais na minha vida, que, né, pelo menos na tua situação que tu nos relatou aqui, foi uma situação delicada e tudo mais, e se tornar um meio, se tornar um empreendedor, se tornar uma pessoa, né, um freelancer, uma pessoa que vai depender do seu próprio negócio. Como que foi esse impacto para ti? Porque, tu estava há quanto tempo na empresa lá? Na empresa eu estava juntando as duas passagens que eu tive pela empresa, deu mais ou menos quase 10 anos, assim. 10 anos no mesmo percurso, né, tendo o 13º lá garantido, tendo férias garantido, para de repente tu não ter nada disso, cara. Como é que foi? Assim, eu cheguei no limite, assim. Então, tem gente que chega no limite, que é CLT, que se afasta por uma doença do trabalho, tem gente que tem um burnout. E isso, claro, cada pessoa é cada pessoa. Eu tenho amigos que são incríveis, são pessoas com um talento absurdo, só que são pessoas que tu fala assim, empreendedor, o cara, não quero saber disso, eu quero ser o meu CLT lá, eu gosto de ter meu horário de trabalho. É o perfil, né? É o perfil. E eu sempre tive esse perfil de, cara, eu vou pra cima. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero colocar em prática o que eu tô aprendendo. E então, para mim, de fato, eu cheguei no limite do limite e eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Foi um pouco complicado porque, claro, no CLT a gente tem essas na verdade, é uma imagem de aquela falsa segurança de que, se eu sair agora aqui eu tenho um FGTS para sacar, eu tenho aquele seguro-desemprego, pá. Mas a gente sabe que, cara, estabilidade mesmo só tem funcionário público, olha lá ainda, né? E exatamente. Porque na empresa, a qualquer momento, tu pode sair, tu pode ser mandado embora, a empresa pode quebrar e não te pagar. Então, essa falsa visão que se tem do CLT, eu sempre tive muita clareza disso, mas, claro, era acomodado, tinha certo cômodo, mas para mim já não bastava aquilo, sabe? E eu queria realmente ter o meu negócio, eu queria ter o meu... trabalhar com algo que eu gostava, com algo que eu amasse, com algo que eu sentisse que eu estava fazendo era um diferencial para as pessoas que eu fosse trabalhar e para mim também, que eu fizesse com satisfação, assim, que eu acordasse de manhã e falei, poxa, hoje eu vou fazer isso e com vontade e chegar no final do dia e pensar, poxa, que hoje foi um dia muito massa. E nesse processo aí, pelo que eu sei, né, um pouco que eu te acompanho assim, o mar ele tem um significado muito grande para ti, sim, né? Eu lembro que em 2019, na época que eu tava... que quando a gente está estudando fotografia, a gente começa a pensar, né? Poxa, o que eu vou fazer na fotografia? A gente começa a ter aquela ideia, né? Poxa, eu vou fotografar isso. Quando eu comecei, eu pensei, poxa, por esses meus amigos, na época que eu tinha, que são meus amigos até hoje, eles trabalhavam com fotografia feminina, sensual. Eu falei, cara, acho que eu vou para essa área. Mas nunca senti que era aquilo. Daí eu gostava muito de fotografar paisagem. Sempre gostei muito de fotografar paisagem, natureza e tal.
E na época eu assistia muito o Canal Off, que é o canal da Globo lá, que passa bastante de fotografia de surf. Eu lembro que eu vi alguns episódios que eles falavam, um programa lá que passava, não lembro o nome do programa, que eles falavam da fotografia de esporte, fotografia de surf. E eu me encantei com aquilo lá, assim. Daí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu vou querer fazer isso e tal. E só que pra mim era uma dificuldade que eu não sabia nem nadar, né? Então, isso que eu te pergunto. Então, eu não sabia nadar. Tu sabe surfar, pelo menos? Hoje eu sei surfar. Hoje, mas naquela época lá? Não, na época eu não sabia nada. Nem nadar? Nem nadar eu sabia. Eu entrei com natação. Acho que em 2019, A vontade era tão grande que, cara... A vontade era grande. Eu falei, cara, eu vou começar vou aprender a nadar. Daí eu entrei na natação. Daí já vem aquela primeira vez que tu tem que engolir teu ego, né? Goela abaixo ali e lidar com isso. Porque tu faz natação numa raia, eu tinha 27, 28 anos. Na raia do lado tem um menininho de 5 anos nadando, parecendo o Michael Phelps, assim, de um lado pro outro. E você ali aprendendo a nadar, né? Quase morrendo achando que vai morrer afogado com uma piscina com a água tá no teu peito. Então, eu botei na cabeça que ia fazer isso. E comecei a trabalhar comecei a fotografar esporte, fotografava surf, assim, para ganhar um dinheiro, para ganhar alguma coisa, para começar a fazer alguma coisa, sabe? Eu queria fotografar. Eu lembro que eu chegava no final de semana, que é quando eu tinha o tempo livre ali, cara, eu preciso fotografar, preciso ir atrás. E comecei a fotografar esporte, comecei a fotografar skate, fiz amizade com skatista, fui na praia, fazia amizade com surfistas, e os próprios surfistas me chamavam para fotografar depois, para ir com eles para as barcas fotografar. E fotografava de fora da areia nessa época, não fotografava na areia, na verdade, não fotografava no mar nessa época. E o mar, para mim, ele foi porque eu não sabia nadar. Então, a primeira coisa foi ter que aprender a nadar. Então, eu tive que encarar um medo que eu tinha muito medo do mar. E falei, cara, se eu quero fazer isso, eu tenho que quebrar o medo. Então, comecei devagarzinho ali, perdendo esse medo e tal. Fiz aula de natação em piscina. E daí comecei a ter contato com a fotografia de surf. E pra mim foi quebrar um paradigma pessoal meu, assim, que foi, cara, eu vou aprender a fotografar e eu vou fotografar no mar. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz um curso de fotografia de surf, que veio um patrocinado pra mim um dia lá, assim, de fotografia, aprenda a fotografar surf. Então eu falei, cara, vamos lá. Fiz um workshop de fotografia de surf, que era com um fotógrafo de Florianópolis, que ele dá esse curso, que é o Magno Gonçalo. Eu fiz o workshop e no dia seguinte comprei uma caixa estanque para fotografar. Nem tinha dinheiro direito, acho que eu parcelei a caixa estanque assim. Virou a cabeça, agora vou entrar. Virei a cabeça, vou virar fotógrafo de surf. Primeira vez que fotografar assim, foi um dia lá no canto da Pinheira, assim, fotografei, fiz um monte de fotos, fiz amizade com surfistas. Me animei, isso foi numa sexta. No domingo falei, nossa, eu vou fotografar de novo. Fui lá na Praia Mole, tomei uns caldos que achei que ia morrer, assim. Isso que eu ia te perguntar, cara, nesse processo ali de mudança e também se encontrar para uma situação nova da tua vida, né? Eu acredito que isso é muito libertador, né? Tu tá num lugar que você gosta, ainda mais a nossa região aqui, é Grande Floripa. Cara, a gente tá cercado de belas praias e tudo que é tipo e etc e tal. Como que foi essa tua experiência, né, de tipo, cara, eu não sei nadar, mas agora eu tô nadando, tô entrando no mar, e aí também isso como um negócio, o quanto que tu viu isso prosperar e o quanto que tu viu que, tipo, cara, talvez isso não é isso é um perfil para quem vai ter que viver só disso ou não. Como é que essa tua experiência dentro do mar, como tipo esses caldos aí que tu tomou, que eu sei que teve uma situação aí. Teve algumas. Teve que ligar aí para uns camaradas e te socorrer. Teve algumas. essa foi a mais trágica de todas, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre fui muito cabeça aberta, assim. Então, tipo assim, eu queria fotografar, eu queria viver da fotografia. Que o viver da fotografia, quando a gente fala, eu lembro que o pessoal que estava comigo, principalmente, a gente tem aquela visão, cara, fotografia é arte, concordo, é arte, mas fotografia, se o cara quer trabalhar com fotografia, é ganhar dinheiro, cara, é pagar boleto. Sim. Ela tem que ser um negócio lucrativo. É um negócio lucrativo, tem que pagar. Tem um momento de arte, um momento de tu... Tem. Né, colocar os teus sentimentos na fotografia, né, e desbravar um pouquinho, mas tem que ter um lucro, né? Tu tem que... tu vai viver disso, sabe? Então, só voltando à tua pergunta anterior ali que tu falou, quando eu tava nesse processo ali antes de eu chutar o balde, falar, cara, eu preciso viver da fotografia, vou pedir demissão no meu trabalho, eu
eu pensei o seguinte, eu preciso queimar ponte. Assim, eu tenho que queimar minhas pontes e tava na empresa ali, já tinha falado para minha chefe na época, cara, eu vou pedir demissão, vou viver da fotografia, porque eu tive um evento alguns períodos antes ali, acho que foi em 2020, um dia que eu fui fotografar surf dentro da água e eu fui com os amigos meus que eram surfistas, eu uso óculos, eu tava sem óculos, eles correram para frente, foi lá na Praia Mole, eles iam pra Galheta, que é do lado ali. Uhum. E eu me perdi deles, daí eu vi duas cabeças no canto da Mole ali, que a Mole é uma praia difícil, é uma praia de fotografar, é uma das praias mais difíceis de fotografar que eu acho que de Florianópolis, é uma praia perigosa. Eu entrei no canto da Mole, ele já tinha tido aquela situação com a Mole no passado ali, que eu quase me afoguei lá. E entrei lá e, cara, foi pancada, assim. Eu entrei naquele mar ali, já o mar tava um pouquinho grande, já veio aquela zona batendo nas pedras, aquelas espumas voando. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui hoje, né? Vou sair, entrei e saí, vou assim. ver Jesus mais cedo. Vou arrasta pra cima. E daí eu fiquei chateado, mas eu falei, cara, não vou voltar pra casa. Eu vou arranjar alguma coisa pra fotografar. E da Mole eu saí, fui lá pra Armação. Eu saí do leste da ilha e fui lá pro sul da ilha. Cheguei lá, tinha uma galera surfando. A Armação é uma praia rara de dar onda boa, assim, tipo, é uma condução bem específica. Sim. Só tinha eu fotografando, eu tava com a tele no carro também. Eu tinha uma 100, 400 na época. E tava com a tele no carro, sentei na pedra e comecei a fotografar. Nesse dia eu tirei acho que uns 600, 700 reais fotografando surf. Caramba. Eu pensei, cara, acho que dá pra eu trabalhar com isso aqui, né? Acho que eu não preciso, se eu me dedicar, se eu for atrás, só que eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito. Sim. Então eu sempre soube que, tipo assim, é arte, mas é suor, é cansaço, é trabalhar muito, é pagar muito boleto. É ficar à disposição do tempo, né? Ficar à disposição do tempo, é lidar com pessoas da mesma maneira que eu lidava. Porque se o mar, se a noite vira, soprou um vento. Exato. E o outro dia já tá com onda lá em cara, tu tem que estar lá cedo. Exatamente. Porque a galera vai estar lá cedo. É chegar às 5h30, 6 horas na praia, fotografar, sei lá, até umas 9, 10 horas da manhã, chegar em casa e editar a foto. Porque a galera já hoje, tá procurando. Hoje em dia, cara, o pessoal já quer a foto na hora. A gente sabe, no mar disso. Ali, né? O pessoal já manda quer. Aí pelo manda Wi-Fi. Agora ali, ó, manda agora pra mim aqui, ó. Então, eu já tinha noção que, cara, ia ter que investir muito, né, para trabalhar com isso. E até que um dia, eu já tinha tava falando na empresa que eu ia pedir demissão, até que um dia eu falei, olha, eu quero fazer um acordo, tal, a empresa não fez acordo nenhum. Eu falei, então eu vou pedir demissão. E logo que eu pedi demissão, eu lembro que na semana anterior de acabar meu aviso prévio, tu me chamou pra fazer um casamento contigo. Eu fiz um casamento contigo, foi o primeiro casamento que eu fiz contigo, com o Guto. E na semana seguinte eu fiz um outro trabalho, que eu fiz 2 trabalhos numa semana, e esses 3 trabalhos que eu fiz assim, eu ganhava mais do que eu ganhava na empresa com carteira assinada, trabalhando todos os dias, com algo que eu não gostava, algo que era estressante. Eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, sabe? Não vou voltar pro CLT, botei na cabeça, não vou voltar pro CLT, vou trabalhar com isso, vou me dedicar, vou estudar e vou atrás disso. E eu lembro que eu peguei uma sequência de meses, assim, eu lembro que eu saí da empresa em outubro eu fiz evento, em novembro eu fiz evento, e em dezembro eu fiz evento. E ali eu já comecei a botar na cabeça, falei, cara, eu queria fotografar surf, mas será que eu vou conseguir viver, pagar meus boletos, tudo fotografando surf? De surf, né? E eu sempre Porque uma dúvida que eu tenho, Felipe, até desculpa te interromper, mas o que eu percebo assim, que pra gente que trabalha com a fotografia, sendo ela para retrato, sendo ela para casamento, produto, a gente já tem alguns equipamentos que eles são, como é que eu vou dizer assim, eles são coringa, sim, que vão servir para qualquer segmento, né? Pro mar, para fotografia de surf, provavelmente tu vai ter que ter um pouco mais de equipamento extracurricular, sim, digamos, uma caixa estanque, sim, um pé de pato, uma roupa, e alguns outros cuidados, protetor solar, claro, enfim, várias outras coisas que fogem um pouquinho do que é o convencional da fotografia. Como é que é essa questão de esses equipamentos aí combinado com a técnica? Porque eu tenho certeza que uma onda que vem não é a mesma da sequência. Exato. Porque vai ter um outro surfista, vai ter aquele cara, aí se tu não tá bem preparado, aí tu tens que fazer uma coisa extracurricular, que é uma aula de natação, para poder
ter um preparo físico, porque para estar dentro do mar tem que ter técnica também, não só fotográfica, né? Tem que entender, eu tive que aprender a questão do tempo, né? De entender um vento, o que é um vento norte, o que é um vento sul, o que é o vento terral, o que é o vento maral, entender o que é uma corrente de retorno, entender o que é uma praia de tomo, uma praia intermediária, uma praia que o fundo é de pedra, uma praia que o fundo é de areia. Então eu precisei mergulhar no mundo do surf, literalmente, uma coisa que eu não tinha familiaridade nenhuma, para entender do que eu ia fazer, sabe? Então eu tive que literalmente mergulhar, assim. Eu fiz curso de apneia, tive que fazer um curso de apneia, porque... Sim, vem uma sequência, tu vai ter que ficar um tempo lá de baixo então segurando o tranco. Eu tive que literalmente mergulhar de cabeça nesse mundo para poder fazer o básico, que era fazer uma foto. Então... Para vender uma foto. Para vender uma foto. E às vezes nem vendia, então teve muitas vezes que eu fui pro mar, assim, fiz fotos incríveis, que tá no meu portfólio hoje, e não vendia. Então daí tu lida com outra coisa pesada, que é a frustração. Que você teve o custo de sair de casa, você teve o custo de pagar uma gasolina, de pagar um estacionamento na praia. Daí tem esses custos que você falou. A roupa de borracha, que não é barata, uma roupa de borracha simples aí, tu vai pagar entre R$1.500, R$1.800, até R$2.000. Um pé de pato bom, tu vai pagar uma média de uns R$600. Então, um protetor solar, não é um protetor solar que a gente compra em farmácia, é um protetor solar específico. O principal é você coloca o teu corpo em risco. O episódio que você comentou comigo foi meio que uma mudança de chave, que eu percebi que, cara, eu amo fazer isso, eu amo estar no mar, eu ainda faço isso, ainda fotografo surf quando eu tenho tempo, mas não posso só depender disso, porque o teu corpo está exposto a um risco muito grande. E, diferentemente do surfista, do cara que está ali praticando um hobby, você está ali trabalhando. E o nosso trabalho, a gente que é fotógrafo, que é videomaker, a gente depende de ter nosso corpo em perfeito estado para trabalhar. Se a gente não tem esse perfeito estado, não tem dinheiro, não tem trabalho, e aí? E eu tive uma situação lá em abril de 2021, que foi tu e o Guto que foram lá me salvar, eu nunca esqueço. E eu estava fotografando, estava tendo uma etapa do Mundial do Surf, da divisão de acesso, e eu fui lá fotografar. Sim, para fazer portfólio, porque aquele dia eu não venderia foto, porque a galera estava lá, atleta profissional não compra foto. Sim. Ele, no máximo, ele vai ganhar, tu vai conseguir uma marcação, uma publicação dele ali, que vai ganhar seguidores no Instagram ali, mas o máximo tu vai conseguir. Ou fazer amizade com alguém, fazer um contato, network e tal. Mas eu fui fotografar, fui lá na Praia Mole também, a bendita Praia Mole, e eu demorei para conseguir passar a arrebentação, né, ali, que é as primeiras ondas que vêm. Para conseguir me posicionar bem no mar, assim, veio uma onda grande. Daí eu fiz um movimento que a gente fala no surf, que é um canivete, que a gente dá um mergulho para baixo, né? Puxa o ar, dá um mergulho, vai lá embaixo, a onda passou, mergulhei, só vi aquela outra onda vindo, porque geralmente é uma sequência de 3, 4 ondas que vem, e a maior geralmente não é a primeira, a maior é a segunda, terceira onda. Então eu vi aquela onda, aquela morreba vindo e dei uma travada de uns 3 segundos assim. E a onda pegou ali em mim, me jogou no fundo do mar, eu dei uma apagada por uns 2 segundos assim. E levantei, fui nadar, cadê o braço esquerdo vinha? Não tinha braço esquerdo, o braço esquerdo se deslocou. Ô Guto, é o seguinte, mano, eu quero que tu... Porque assim, ó, eu sou branco, né? O Felipe também é meio branquelo. Mas, cara, eu nunca vi um cara tão transparente naquele dia. Guto, o que tu diz, Guto? Tu lembra dessa situação, cara? Eu lembro bem dessa situação, Thiago. E o seguinte, eu vi a ambulância do lado dele, era a cor da ambulância, tá? Ele era a cor da ambulância, cara. Branco, meu irmão. O cara tava... E o braço... Não, o braço lá embaixo, pendurado, né? O braço pendurado, o braço na altura baixo, do peito, assim. O braço na altura do peito, o ombro, ele assim. Não tava conseguindo, tava aqui assim... Cara, e o que eu lembro que o Felipe comentou assim, que o bombeiro chegou assim, vamos colocar esse braço no lugar, disse, não, toca, tu és o homem, tu és um rato. Eu sou um rato. Que dúvida que eu sou um rato. Cara, que situação aí. Eu tava com medo dos caras cortarem minha roupa de borracha pra colocar o ombro no lugar, porque aquela era caro, sabe? Sim, então ia perder a roupa de borracha, R$1.500 já foi pro lixo ali. Mas foi um perrengue que eu passei ali, desloquei o ombro, saí, um surfista me ajudou a sair do mar ali, pá. E, cara, fiquei 10 dias
sem poder mexer o braço. Que fotógrafo que trabalha sem um braço, cara? Não, que difícil, sem o braço esquerdo. E perdi alguns trabalhos ali, enfim, foi difícil, tive que voltar a fazer fisioterapia. E eu falei, cara, assim, primeiro ponto, isso aqui não pode ser mais meu ganha-pão, só meu ganha-pão. Eu posso continuar fazendo isso aqui como hobby, talvez continue e tal, mas eu tenho que... Já estava trabalhando com evento, já estava bem inteirado no evento. Mas eu sei que já estava com agenda, sim. Tava com agendas e tal. Eu lembro que isso foi em abril. Em maio eu tive um mês que eu tive a agenda muito cheia. Foi na época de maio, tinha sido naquela época, maio seguinte ao mês que eu desloquei o ombro, foi o melhor mês que eu tive na fotografia. Caramba. Então, tipo, eu falei, cara, é isso aqui, sabe? É isso aqui. Quando eu comecei a parar e pensar, falei, cara, quanto que eu já ganhei com o esporte? Quanto que eu já ganhei fazendo eventos, fazendo retrato, fazendo casamento. Então, a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que isso é muito normal, né, Felipe? Às vezes Tu tá quanto tempo já na fotografia? Eu tô, total, 4 anos na 4 fotografia. anos. O que eu vejo, assim, o começo para muita gente, ele acaba sendo aquela coisa, cara, eu vou fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Até porque eu acho que é interessante a gente entender cada segmento, conhecer cada segmento, ter um pouco mais de conhecimento técnico também, né? E eu sempre que eu posso dar um conselho, eu falo, cara, quer começar na fotografia, começa no casamento. Claro. Porque o casamento, ele tem de tudo um pouco e ele vai te dar um know-how muito grande, né? Sim. E aí acaba que a gente não consegue medir, né? A gente acaba abraçando tudo, abraçando. E aquilo que eu comentei, até acho que se eu não me engano foi num episódio com o Jeremias, que a gente comentou em relação que o nosso corpo é a nossa empresa. Exato. É o nosso trabalho. Então, se a gente não estiver bem, como é que a gente vai conseguir atender as pessoas? E é o nosso ganha-pão. E não só bem fisicamente, né? Tem o bem mentalmente. Exato. Porque o fotógrafo, geralmente, né? A maioria dos fotógrafos, ele é o financeiro, ele é o pré-venda, o pós-venda, o operador, o editor. Então, é muita coisa para lidar. E ele precisa ser criativo, né? Além disso, ele tem que ser criativo, né? Porque Floripa é um caso que eu costumo falar. Tu chuta uma árvore e vai cair um fotógrafo de lá. Floripa tem bastante fotógrafo, é uma área bastante concorrida. Então, ele tem que ser criativo, ele tem que pensar no diferente. E tu tem que ter a cabeça para isso, sabe? E é difícil porque isso é teu ganha-pão. Então, você tem fora isso, tem a pressão de casa, dos boletos que tem que pagar, a pressão familiar. Então, tu tá com tudo em ordem, tu tem que estar com tudo em ordem para conseguir trabalhar. Uhum. Então, eu acho que nessa época ali, uma coisa que eu acho que foi fundamental para mim, pela minha experiência que eu tive, né, desses 10 anos que eu trabalhei com gestão de pessoas, com gestão de equipes, me deu uma questão que é muito importante das pessoas terem, sabe? Que é cabeça aberta para saber escutar, saber observar o que está acontecendo, o que você está vendo e saber onde que tu vai investir a tua energia. Uhum. Então, por exemplo, o contato, eu fiz um evento em 2021, final de 2021, um cara que me chamou para trabalhar com ele, eu tinha fotografado ele num clube de remo, que eu fui fotografar de graça, para ter portfólio. Eu conversei com ele lá, ele me viu lá, ele lembrou de mim e me chamou para o evento. Esse cara tinha uma produtora, e esse cara me chama para trabalhar até hoje. Isso faz quase mais de 2 anos já. Do contato que eu tive com ele, do modo que eu atendi ele. E casos como esse, tem vários comigo, assim. Sim. Da forma que eu lidei com a pessoa, que eu conversei com a pessoa, claro, da forma que você fala, da forma que você se posiciona. Então, na fotografia, a gente tem que ter cabeça aberta e estar preparado, porque a oportunidade vai bater na tua porta uma vez. E se você não estiver preparado, talvez demore muito tempo para você ter essa oportunidade novamente. Nova oportunidade. Então, quando eu falo de ter cabeça aberta, é pensar que, cara, talvez se eu tivesse ficar trabalhando, querendo trabalhar só com surf na época, talvez eu não estaria na fotografia mais hoje. Sim. Porque ia chegar uma hora que a corda ia apertar, eu ia ter que, sei lá, fazer outra coisa, fazer um Uber para ganhar dinheiro, e tu vai tirando o foco, sabe? Quando tu vai tirando o foco da fotografia, ainda mais fotografia, que é algo que é muito rápido, tem novidade todos os dias, praticamente hoje em dia, ainda mais. Você vai tirando o foco, você vai perdendo o foco da fotografia, cara, as coisas vão andando e você vai ficando para trás.
A gente falou muito sobre isso em relação das atualizações que a gente precisa sempre que possível fazer. Claro. Assim, porque é aquela coisa, né? Qual é a diferença de um cara que é bem experiente de um cara que está começando agora? Né? A gente comentou sobre, cara, tudo é muito a quantidade de experiências que você tem. Então, hoje com inteligência artificial, a gente percebe quantas ferramentas elas estão disponíveis, elas estão abertas, né, pra gente. E só que tem gente que ainda é contra, ainda como diz assim, tem um certo receio de tomar o lugar ou tomar o espaço. Eu fui uma das pessoas que também eu imaginava assim, cara, eu vi algumas plataformas, eu vi alguns aplicativos de curadoria, coisa rápida e tal. No primeiro momento eu fiquei assim, cara, tá, deixa isso esquentar para ver no que vai dar. Cara, eu não consigo viver sem. Exato. Eu também uso o aplicativo de curadoria de fotos. Quando tu percebe que isso agiliza o teu processo, tu consegue entregar, tu consegue ter mais tempo, não é que tu tá deixando de ser humano, né? Porque eu sempre costumo falar que a fotografia, ela não é só você apertar um botão e fazer o clique. A fotografia, ela nasce numa ideia e quando você sente no seu coração algo que realmente te faz respirar fundo, você toma um choque no dedo e aperta o botão. Exato. Entendeu? Então tem que ter um sentimento, até porque a gente está trabalhando com arte. Então não é você automatizar as coisas e perder o calor da emoção. Não. A gente sabe que para um tiro de uma onda, tu vai ter que fazer 10, 15, 20 cliques para poder garantir o movimento do cara. Uma foto ali no máximo. Entendeu? Para depois ter ter uma foto de uma sequência de um cara que vai fazer 20 vezes isso daí, 10 vezes isso daí, sei lá. Então, o quanto de a gente se aperfeiçoar, se capacitar, se atualizar, eu acho que ela contribui até para o mercado ele ser mais fortalecido, né? Ele ser mais interessante, porque o que a gente vê é uma oscilação no nosso mercado, não é de agora, isso já de muito tempo, que tem gente que não vem numa constante, vem, fica um tempo, faz um movimento, daqui a pouco some, aí daqui a pouco tu vai ver que já não está nem mais na fotografia, abriu um negócio totalmente, sei lá, vai vender qualquer produto, vai fazer qualquer outro tipo de serviço e menos a fotografia. Aí, perdeu esse tempo, não é que perdeu, mas investiu um tempo da vida estudando em equipamento, para não terminar na fotografia, não aplicar na fotografia, é triste, a gente fica chateado, né? Porque bagunça o mercado fica, né? Tipo, pessoas que cobram lá em cima, pessoas que cobram lá embaixo, cada um com seu valor, e aí não é, esse é papo para um outro episódio, mas eu acho que é muito disso, sabe? De a gente tentar o máximo possível ser um profissional completo, desde o atendimento, como tu falou, o posicionamento, como que tu vais fazer as entregas, né? O tempo de entrega, aquela responsabilidade de fazer um material para o cliente, e obviamente se atualizar, né? Buscar essa... Uma coisa que eu vejo, por exemplo, do pessoal que estudou fotografia, que estava naquela turma que você comentou lá no começo, eu acho que são 3 ou 4 pessoas daquela turma inteira que hoje trabalham com fotografia, sabe? Totalmente dedicado. E quando eu falei da oportunidade de bater na porta, vem muito da preparação, sabe? De você conhecer teu equipamento. Primeiro ponto, conhecer o equipamento que você tem e fazer um investimento num equipamento que vai te dar um resultado legal. Eu não falo em investir, sei lá, 20 mil reais numa câmera. Sim. Mas tem uma câmera que te permita trabalhar com um evento, sabe? Tem uma câmera um flash que te permita trabalhar com um evento, com retrato. Tenha o básico para você conseguir fazer o teu trabalho, no mínimo, sabe? E tem pessoas que querem crescer, querem isso, só que era o caso de pessoas que estudaram comigo. Felipe, me chama para um freela, me chama para um trabalho. Cara, chamo. Quando precisei chamar, a pessoa, Felipe, não tenho flash. Poxa, não tenho isso, vou pegar emprestado. Cara, sabe, se prepara. Seja preparado. Porque é um potencial que o cliente está perdendo ali por não estar preparado, que talvez é um cara que vai te chamar para trabalhar com uma certa frequência, sabe? A gente que trabalha muito com o freela, a gente sabe disso.
Um cara te chamou para um trabalho, tu fez um trabalho legal, tu entregou rápido, tu fez um trabalho bacana, o cara vai te chamar com mais frequências. Isso é a lógica do mercado, sabe? E cada trabalho que você faz, você tem que estar pronto para saber, para quando receber um pedido de um cliente, seja para ter um freela. O que eu vejo assim é muita gente, ela tem a boa vontade, mas não entende a preparação que precisa ter para suprir essa boa vontade. Poxa, Felipe, quero trabalhar contigo, cara, mas assim, ó, eu não tenho equipamento, o que eu posso fazer? Exato. Poxa, eu comecei sendo um logger. O cara que baixava, fazia os casamentos, fazia as fotos e tal, tarará. E aí o que acontece? Me entregava o cartão, eu baixava o cartão e fazia ali os backups, né? Até para eu poder entender essa dinâmica que era o casamento. Então eu tinha a boa vontade, né? De fazer isso, mas eu também sabia que, cara, olha, eu não tenho equipamento, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é um Uno pau velho que dá pra gente dar um rolê, tá ligado? Ir lá pro trabalho. Com aventura, né? Mas depois eu comecei a entender o processo de tipo, pô, você tem um equipamento, né? A gente falou num episódio aqui, no primeiro episódio com o Guto Campos, sobre a questão de backup, né? Você tem uma segurança de ter um segundo equipamento. Se você não tem um segundo equipamento, pô, uma estratégia é você alugar ou levar uma outra pessoa que tem um equipamento, que então, pelo menos o evento vai ter 2 equipamentos para suprir a necessidade caso aconteça alguma coisa. Mas o pessoal só quer aventura. Né? Só quer aí que eu falo. A onda contigo, né? A arte. É a arte. Aventura? É aventura. Cara, mas o principal de tudo é boleto. É pagar boleto, é ganhar dinheiro. Porque isso é teu trabalho, sabe? Isso é tua carreira. E depende exclusivamente de você. Então, esteja pronto. Você falou muito da questão de estudar, se aperfeiçoar. Cara, acho que todo mundo já passou por aquela situação num evento, num casamento, numa formatura. Cara, que tem que fazer uma foto e do nada não tem luz, vamos dizer assim. Tá escuro. E aí? Aí tem que estar pronto para saber fazer a foto tendo luz ou não, que o cliente não está nem aí. Se a luz que ele montou no palco é uma porcaria, se a luz que ele montou está dando um reflexo, a pessoa está ficando verde. Cara, se eu chegar a foto e entregar para o cliente com a foto com o cliente verde, ele falar, cara, você tá maluco entregar essa foto aqui para mim? Então tem que estar pronto para saber lidar com tudo isso e que eu te falei ali, ter cabeça aberta. Porque foi por conta disso, talvez, que eu consegui manter na fotografia até hoje, né? E que nem tu me chamou a fazer casamento lá em 2021. Nunca tinha feito casamento na minha vida. Cara, e foi pegando esse gancho, assim, o Guto tava comigo. E, pô, pelo tempo que a gente tem de experiência, de trabalho, cara, a gente se olha e já sabe qual que é o movimento que cada um vai fazer. Sim. Cara, eu olhava pro Felipe, o bicho tava ali com a câmera, né? Tipo, de um nervoso. E aí, daqui a pouco, ele veio, eu ir pra lá e tal, porque ele tava no meu enquadramento, né? Daqui a pouco ele veio no altar ali, pra que foi? Disse, não, cara, só sai do meu enquadramento e tal. Então, claro, isso daí é o que eu percebi, assim, essa honestidade de, tipo, humildade de, tipo, reconhecer... Sim. Cara, pô, né, eu tenho equipamento aqui, vamos fazer, vamos lá e tal. Então, pô, foi todo um processo que hoje tu pega essa experiência lá atrás, tu aperfeiçoa, tu vê, tu melhora, tu ajusta, tu arruma, para que cada vez mais a gente evolua, a gente cresça, né, e esteja pronto para outras frentes de negócio. E Felipe, assim, cara, eu queria te pedir agora, né? O nosso papo, pô, tá massa demais. Né? A gente falou aí sobre a tua história, né? Recapitulando um pouquinho todo esse processo que você teve aí de estar num lugar que eu tenho certeza de quem está assistindo esse vídeo, né? Independente da época que ele estiver assistindo esse vídeo, ele provavelmente está passando pela mesma situação que você passou há 4 anos atrás, né? Sim, isso. Lá onde você começou a ver a fotografia como uma oportunidade, né? Porque eu conheço muita gente que leva de forma paralela
a fotografia como um hobby e um job, segundo job, né? Para agregar no seu job principal, que às vezes é um CLT ou às vezes, enfim, tem algum tipo de negócio. E tem esse medo, né? Ou tem essa insegurança de dar um pontapé ou coisa do tipo. Então, para essas pessoas que talvez estão se identificando aí com a tua história, estão passando por esse momento também, eu queria que tu deixasse um recado para elas, deixasse um conselho para quem quer começar na fotografia, como que dá para começar, quais são os cuidados que ela precisa ter, que tu talvez não teve por falta de informação, e depois o tempo, ele te deu esse know-how, ele te deu essa experiência. Puxa, se eu tivesse focado um pouquinho mais aqui ou um pouquinho mais ali, eu poderia estar um pouco mais na frente ou coisa do tipo. Então eu queria que tu compartilhasse, né, pra gente já indo pro finalmente do nosso papo aqui, desse esse recado, sabe? Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que, como essa situação foi a tua, deve ter outras situações também, com certeza, né? E como que tu conseguiu vencer e tá vencendo a cada dia, né? Se a gente tá, cada dia a gente tá na luta, né? Matar um leão por dia. E tem que ser assim, sabe? Tem que ser assim porque o mercado funciona dessa forma. Mas o que eu diria para uma pessoa assim que tava na situação que eu tava se prepare para essa mudança, né? Eu falei em queimar pontes. Cara, queimar pontos é totalmente necessário. Queimar pontos é tu não ter para onde voltar, né? Tu não ter para onde ir mais. Tu queimar aquela ponte que tu tinha, aquela segurança que você tinha, e a única opção que tu tem é ir para cima, é ir para frente. Então, queime pontos, sim, é extremamente necessário, porque enquanto você tiver aquela segurança, aquela falta de segurança, tu não vai estar totalmente mergulhado nisso, sabe? Tu não vai estar respirando, vivendo e se alimentando e comendo fotografia. O mercado, né? A forma de trabalhar, de aprender, de se virar, de passar por perrengue e vencer e continuar vencendo. É necessário queimar pontos, mas esteja preparado para quando queimar pontos não acabar voltando, porque vai ser pior. Daí tu vai cair 2 vezes para conseguir levantar de novo. A dor é maior. Então se prepare, faça um pezinho de meia ali, tal. Procure um equipamento que seja versátil. Então eu lembro que eu tinha uma 7D, cara, quando eu migrei totalmente, eu vi que a 7D não ia me atender 100%. Eu fui lá e comprei na época uma 5D Mark III. Foi tu que me ajudou a comprar ela, tu lembra? Fui lá e comprei uma 5D Mark III, porque eu precisava de uma full frame para fazer eventos, para conseguir subir um ISO, para conseguir trabalhar. Então, se prepare para isso. E se prepare em questão de conhecer teu equipamento, saber lidar com a técnica, saber lidar com luz, com flash, com cada situações, e tenha a mente aberta. Tipo, eu quero trabalhar com, sei lá, eu quero fazer fine art, quero fotografar isso, mas tenha a mente aberta para fotografar outras coisas também. Sim. Então, coisas que vão... um corporativo, uma fotografar até balado, já fotografei. Porque eu acho que o que tá tatuado no teu braço, ele exemplifica muito isso, né? Eu ia falar isso. Eu tenho a tatuagem... Vê se dá pra... A ponta aqui, ó. Não sei se essa câmera aqui. Vê. Levanta mais o braço. Vê se dá. Ou faz aqui, ó. Traz aqui, ó, no meu rosto aqui, assim, ó. Aqui tá pegando, mais pra frente aqui, assim, ó. Não sei se... A tatuagem que eu tenho aqui é um polvo, porque é isso que eu vejo na fotografia, que cada braço, o polvo tem 8 tentáculos, né, braço, mas cada braço do cara é uma área da fotografia, o cara tem que ser bom em trabalhar nisso. Então eu tenho um pezinho no esporte ainda, eu faço esporte, tenho um cliente fixo que eu atendo há mais de 1 ano, que é esporte, que é um campeonato kart. E todo dia, e todo mês tem trabalho para fazer para ele. Cara, eu vou fazer, porque eu consigo fazer isso, tenho qualidade para fazer isso, e vou melhorar, continuar melhorando nisso. Tem um cliente ali que eu atendo, que é evento corporativo. Cara, eu vou atender o cliente corporativo. Não é ser um generalista, mas é ser bom em várias áreas diferentes. Sim. Que, cara, me permite ter um faturamento, né, que eu consiga viver bem, comprar um equipamento melhor, evoluir. E acho que é o que todo mundo quer na fotografia, né? É viver disso, evoluir. Mas para isso tem que ter mente aberta. Assim, sim. É claro, não sair pegando tudo que aparece. Lá apareceu um newborn e, cara, eu nunca fui newborn, vou fazer newborn. Não. Exato. Mas, assim, tenha a mente aberta para trabalhar com evento. Evento aprende muito, né? Tu falou bastante do casamento. Eu aprendi muito no casamento, aprendi muito fazendo formatura.
Eu faço formatura hoje ainda para complementar faturamento. E tu aprende muito no perrengue, na função, de estar fotografando ali, sei lá, o flash morreu. E aí? Então, e às vezes é muito, não só na questão do perrengue. Tem uma vez que eu estava fazendo um evento do Costão do Santinho, me recordo dessa situação. E eu tava com uma 24-105 e uma 70-200. Tava com 2 câmeras. E minha 24-105 morreu. Deu aquele erro do cabo flat, cabo flat, que é crônico dela, né? Morreu. Eu só tinha uma 70-200. Tinha mais 4 horas de evento para fazer. Cara, e aí, o que eu fazia? No decorrer do dia, eu fiquei conversando com um cara lá que eu tava fotografando os stands, que ele tava com um videomaker, que foi um professor de vídeo na época. Que era meu amigo, eu tenho contato com ele até hoje. E eu conversei com o cara ali, meio tabela ali e tal, e comentei com o cara, pô, minha 24-105 morreu, eu tô sem lente aberta. O cara falou, pega uma minha emprestada ali, eu tenho uma 28-135, acho. Puta, que sorte. Que é ali que eu te empresto, pode ficar com ela. Eu tinha evento no sábado, isso foi numa sexta, tinha evento no sábado. Eu falei pra ele, falei, cara, posso ficar com tua lente até segunda-feira? Não, pode ficar com ela e tal. Mas o cara me emprestou por quê? Porque eu conversei com o cara no decorrer do dia, eu fui gentil com ele, fui educado com ele. Criei um relacionamento com ele, tipo, não é ser falso, mas seja verdadeiro com as pessoas, seja companheiro. Eu acho que é se conectar até por ser um colega de profissão, né? Claro, um colega a gente não sabe nunca, a gente não sabe o dia de amanhã e nem o dia de hoje. Exato. Porque tu precisou justamente naquele dia. Eu precisei, ele me emprestou, beleza. Esse cara já me chamou para trabalhar com ele algumas vezes. Eu criei uma amizade com ele ali, volta e meia o cara me chama para trabalhar. Eu já passei trabalhos para ele também, já indiquei ele para eventos, assim como eu faço contigo, com o pessoal. Sim. E, cara, e foi que nem a conexão que eu tive contigo. Tipo, de um aluno, fui teu aluno, a gente trabalhou junto várias vezes, trabalha junto ainda, né? Então, esteja pronto para tratar as pessoas, para conversar com as pessoas e ter em mente que você está sempre sendo observado. Então, isso é um ponto. Tá num evento, cara, vai ter alguém que vai olhar a tua postura de trabalho, que vai gostar da tua postura de trabalho. Alguém que não vai gostar de uma postura de trabalho de ti. Vai ficar te mirando ali. Vai ficar te mirando e vai chegar e falar, pô, esse fotógrafo aí, cara, não chama esse cara não, pô. Não chama mais não, pô. Esse ruivinho aí. Muito bagaceiro. Muito bagaceiro, chama esse cara não. Então, investir invista em si, sabe? Em conhecimento, em aprender não só na técnica, mas na comunicação, na forma de tratar as pessoas, né? Sim. Na fotografia a gente tem a questão da direção de pessoas. Cara, invista em direção de pessoas, invista em curso de Photoshop, invista nisso. Tendo as oportunidades, o YouTube hoje tem muita coisa. YouTube tem vários canais do Instagram que ensinam muitas coisas. Então, assim... não é por falta de conteúdo, né? Não é por falta de conteúdo, só que para isso se permita mergulhar nesse mundo, sabe? Queime pontos, isso, né? Viva isso, respire isso, saiba que talvez tu vai trabalhar pra caramba e isso é muito bom, só que tem um limite ali, sabe? Pra ser saudável, pra ser bom pra ti, que senão tu fica louco trabalhando com o que tu ama. Então sempre tem o ponto, um equilíbrio ali, sabe? Sim. Mas tem que mergulhar, tem que queimar pontos, tem que investir dinheiro, tem que investir tempo, tem que comprar equipamento, tem que se frustrar às vezes, comprar equipamento que tu não usou e tu vai vender. Tudo é experiência que tu vai usar e cada trabalho te explica alguma coisa. Até um trabalho que foi horrível, que tu não gostou. Uma experiência. É uma experiência que vai te agregar alguma coisa, nem que seja para tu pensar, cara, isso aqui eu não quero fazer mais nunca na minha vida. Mas tem essa experiência, sabe? Eu tenho certeza que eu não quero mais isso. Mas tem essa experiência, sabe? Para você ter solidez para falar isso e para definir, olha, eu vou ajustar isso na minha conduta, eu vou ajustar isso. Tem aquele trabalho que você devia ter cobrado mais. Cara, eu nunca esqueço, uma vez eu fui fazer um aniversário e a pessoa entrou em contato comigo por indicação de um cara que estudou comigo. Felipe, você faz aniversário? Faço aniversário, com certeza. E eu fiz a besteira de não perguntar qual que era a idade do aniversariante. Na minha cabeça era aniversário infantil. Cheguei lá, eram 15 anos. Cheguei lá e tava o pessoal montando banda e DJ. Eu falei, cara, vou perguntar pra cerimonial. Tô no evento errado. Vou perguntar pra cerimonial quantos anos tem aniversariante. Era 15 anos. Então, tipo, cara... fui lá, fiz o trabalho, ganhei como aniversário infantil, 15 anos, mas paciência, tipo, aprendi a lição. E tudo é aprendizado. Então, mente aberta, mergulha, vai com 2 pés,
acredita muito em si, sabe? Acredita muito no teu potencial, porque, cara, fotografia, né? A gente está aqui hoje falando disso porque fotografia é lucrativa, fotografia ela te permite ter uma liberdade. Te permite, né? Liberdade. Então, no meu caso ali, que trabalhei anos no CLT, cara, hoje o que eu mais prezo é a liberdade que a fotografia te dá, sabe? E a liberdade criativa, nem sempre você tem, mas tem a liberdade criativa. A liberdade de escolher fazer um trabalho ou não fazer um trabalho. Mas saber com conhecimento isso tudo, sabe? Sim. Filipão, cara, pô, que papo massa, cara. Obrigado, nem sei cara. quanto é que deu aí de tempo, mas, pô, eu curti demais. Pô, obrigado né? pelo convite aí, A gente saber um pouquinho mais da tua história, né? As pessoas também, com certeza que estão assistindo aí, se identificar um pouco, né? Com... Pô, às vezes tá naquela situação, pô, cara, me identifiquei muito com essa história, porque assim, eu tô prestes a pedir demissão, eu tô prestes a sair, etc e tal, e ver esse sucesso, né? E o sucesso não é só a questão ser bem sucedido, tá? Cheio de dinheiro, não é isso, mas é ter saúde, é estar feliz, é estar realizado, é estar contente com a sua profissão que optou. E, cara, pô... obrigado pelo convite. Obrigadão, mano. Obrigadão mesmo, conta comigo cara. aí. Obrigado aí por compartilhar essas informações. E esse foi mais um podcast aqui da Fotografia Exponencial, que é um canal que a gente vai trazer ainda mais conhecimento, ainda mais técnicas, histórias engraçadas, histórias trágicas. E eu te espero na próxima.